Olá, cursistas! Sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Moreno Aguilar Xavier e trabalharemos a disciplina Agroecologia do 4º módulo do curso técnico em Agropecuária. Hoje iniciaremos nossa quarta e última videoaula. Eu peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta, para quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois apostarem no nosso Fórum Tira Dúvidas. Já aproveitando a oportunidade para dizer que vai haver um Fórum Tira Dúvida para cada uma de nossas aulas. Então, postem as dúvidas no fórum pertinente a cada aula. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual. Mas também é muito importante que vocês leiam toda a apostila. Vamos começar? Nas nossas últimas aulas, nós vimos que para manter e aumentar a fertilidade e a atividade biológica do solo, além das práticas de manejo e cobertura, é muito importante que exista uma integração entre a produção vegetal e a produção animal. Os alimentos para os animais, eles devem ser produzidos de preferência na propriedade, de forma integrada entre a produção vegetal e a produção animal. Dessa maneira, é possível reduzir custos, agregar valor à produção vegetal e reduzir a dependência de insumos de fora da propriedade. Para se conseguir essa integração entre a produção vegetal e a produção animal, uma das alternativas é seguir o manejo de produção animal ecológica, que consiste no manejo mais sustentável e que busca na atividade a autossuficiência na produção de alimentos a partir das criações de animais que de alguma forma despertem o interesse econômico e que possam atender às demandas da sociedade quanto ao consumo de alimentos de boa qualidade, livre de substâncias danosas à saúde, como agrotóxicos, drogas hormonais, tranquilizantes sintéticos, corantes e outras substâncias, abrangendo ainda o respeito ao animal pelo estabelecimento de condições adequadas ao seu conforto e saúde, bem como de normas que evitem o sofrimento, estresse ou alteração dos comportamentos dos animais. Uma das premissas deste tipo de manejo é a busca pelo conforto dos animais, as instalações quentes no inverno e frescas no verão, e o fácil manejo para quem vai lidar com os animais. Os materiais para as construções, assim como para a manutenção, eles devem ser de baixo custo e, sempre que possível, obtidos na propriedade. As instalações dos rebanhos, elas devem ser feitas de maneira a permitir que os animais possam ter suficiente movimentação livre, ar fresco e luz diurna natural, proteção contra temperaturas externas, umidade e vento. Deve-se ter área para repouso e amplo acesso à água fresca e alimentos. E vale ressaltar que também é muito importante ter árvores para a sombra e abrigo dos animais na área da pastagem ou em local próximo. Também deve-se evitar a estabulação permanente, assim como o confinamento prolongado e a imobilização de animais em espaços reduzidos. Sempre que possível, deve-se também evitar mutilações, como corte da cauda, dos dentes, da orelha ou bico, dentre outras atividades. O sistema de criação animal mais adequado é o semi-extensivo, isto é, que permite um espaço mínimo para os animais se locomover a campo, permitindo ao mesmo tempo o bem-estar dos animais, aliado a um bom aproveitamento da área. Um outro aspecto importante é o recolhimento do esterco do local onde os animais passam a noite, seja para a produção de composto ou vermicomposto ou para a utilização direta, como adubo orgânico, depois de estar devidamente fermentado. Então, em resumo, o importante é destacar que o sistema de produção envolvendo o bem-estar animal, a higiene do manejo e a forma de alimentação tem uma forte relação com a resistência dos animais a doenças. Isso porque um animal que vive confinado, junto com uma grande concentração de outros animais, ele vai ficar mais perturbado, sujeito a estresse e com o sistema de defesas naturais de seu organismo enfraquecido. A essas condições, reúne-se uma presença elevada de parasitas ou causadores de doenças, o que leva ao alto uso de insumos veterinários, banhos carrapaticidas, vermífugos, desinfetantes sintéticos, dentre outros,
com riscos de intoxicação para os animais, para o ambiente e para o próprio homem. E já vimos e percebemos que a saúde animal depende em grande parte das condições de manejo e do ambiente em que os animais são criados. Mas é importante estar sempre preparado para o surgimento de doenças. Algumas maneiras de fazer isso são: evitando a ocorrência de doenças no ambiente, como seria? Através de medidas de higiene, por exemplo, lavar bem as mãos e o material de ordenha para evitar mamite, boa ventilação e, se possível, entrada de sol nas instalações, pois este vai atuar como um desinfetante natural. No corpo animal, através de uma alimentação equilibrada e de vacinas, ou interrompendo o ciclo das doenças. No ambiente, por exemplo, através da compostagem do esterco e da cama dos animais e da desinfecção dos locais contaminados. É preciso lembrar que a doença não está só nos animais, mas que os parasitas que as transmitem podem estar nas instalações ou nos materiais de ordenha utilizados, quando não devidamente desinfetados, ou no corpo do animal. Aqui é preciso ter um certo conhecimento das doenças que podem surgir e das possibilidades de controle. Hoje, os técnicos que seguem a linha da homeopatia veterinária têm conseguido resultados satisfatórios para vários casos, como no controle da mosca do chifre, na mamite, o carrapato e aumento assim da produção animal. Agora vamos falar um pouco sobre diferentes criações animais que podem ser produzidas na propriedade de forma ecológica. A maneira mais adequada de criar bovinos, seja para produzir leite ou para carne, é com base no pastejo direto a campo. E nesse caso, o melhor sistema é o pastoreio rotativo. No pastejo rotacionado, as áreas elas vão ser divididas em piquetes e que são submetidas a períodos alternados de pastejo e descanso. Como vantagens do pastoreio rotativo, nós podemos citar a necessidade de uma menor área de pasto por animal, a facilidade no controle de pragas como carrapatos e vermes, aumento da quantidade e da qualidade das forrageiras, evitando assim a sua degradação. E para a implantação do sistema de pastoreio rotativo, a área escolhida deve apresentar boa fertilidade, deve se localizar próxima da sala de ordenha, se for no caso de produção de leite, e deve permitir fácil acesso à sombra e água, e de preferência apresentar pouca ocorrência de ervas daninhas. Sobre o manejo adequado para este tipo de sistema, vale ressaltar algumas premissas, como por exemplo, a determinação da área mínima necessária por animal, ela vai variar de acordo com fatores de produção do pasto. De uma maneira geral, vai recomendar-se para cada animal adulto uma área de 40 a 60 metros quadrados por hectare. O número de piquetes ele deve ser de pelo menos 30. Deve-se iniciar o pastoreio quando a pastagem estiver com aproximadamente 20 a 25 centímetros de altura. Os animais eles devem ficar no máximo por um dia em cada piquete. Recomenda-se também que os animais permaneçam à noite no piquete, para aumentar a quantidade de esterco e urina no pasto. Deve-se manter a fertilidade da pastagem com adubos. Permitir o acesso fácil dos animais à água, sombra e sal mineral. Uma das maneiras mais comuns e tradicionais da criação de aves se dá através da produção do frango colonial, também chamado de frango caipira. Neste tipo de criação alternativa, as aves elas vão ter acesso à pastagem, onde podem ingerir vegetais, verduras, pasto, resíduos de lavoura, sendo o desempenho das aves influenciado pela suplementação alimentar e ao pasto que é fornecido. Este sistema de criação ele vai resultar em algumas vantagens. Como resultado, as galinhas criadas soltas ou semi-confinadas elas produzem ovos mais nutritivos que os de granja e uma carne mais firme e saborosa. Também não existe necessidade de uma série de antibióticos que são usados na ração para as aves confinadas. O custo das instalações é bem mais baixo que em aviários confinados. Nesse sistema,
a criação pode ser dividida em duas partes, sendo uma para cria e outra para terminação. A primeira fase, ela começa com o recebimento dos pintos e termina em torno dos 28 a 30 dias de idade. Nessa fase, os procedimentos são parecidos com os dispensados aos demais tipos de frangos em sua fase inicial, devendo os pintos ter procedência conhecida, vacinados e receber aquecimento nos primeiros dias. A segunda fase, ela tem início aos 28 dias e vai até o abate das aves, por volta dos 85 dias de idade. Nessa fase, poderão ser oferecidos grãos triturados ou inteiros, sementes, batata e mandioca picados, restos de hortaliças e frutas. A área, ela deve ser cercada com tela, com espaço de 10 metros quadrados por ave adulta. É importante que no local tenha uma boa quantidade de grama ou outra pastagem. Uma das melhores maneiras de produzir suínos a campo é através do chamado SISCAL, Sistema Intensivo de Suínos Criados ao Ar Livre. Este sistema ele tem a principal vantagem de exigir um menor custo com instalações para a produção de suínos. Os suínos eles são mantidos em piquetes nas fases de reprodução, maternidade e creche, cercados com fios ou telas. As fases de crescimento e terminação, aproximadamente dos 25 aos 100 kg de peso vivo, ocorrem em sistema confinado. Como vantagem desse sistema, podemos citar o baixo custo com implantação e manutenção, produção e medicamentos, facilidade de implantação e ampliação, além da obtenção de índices técnicos semelhantes aos obtidos nos sistemas de confinamento. A área para a instalação do SISCAL, ela deve ter uma baixa declividade. Os solos devem ter boa capacidade de drenagem e devem estar cobertos com forrageiras resistentes ao pisoteio dos suínos. É muito importante observar essas condições para evitar problemas de degradação e erosão do solo. Então, analisando todas essas informações e estudos obtidos até aqui com nossa disciplina, nós podemos fazer algumas reflexões. Ao mesmo tempo em que vamos modificando nossa produção em direção à agricultura ecológica, faz-se necessário também pensarmos no destino que daremos ao produto. Teremos chance no atual modelo de agricultura? E no modelo da alternativa conservadora que está se impondo? Na agroecologia, precisamos planejar a pequena produção. Pode parecer difícil, mas nem tanto. Algumas coisas básicas e fáceis de entender podemos relacionar, como por exemplo, deve-se garantir a subsistência. Na crise que nos assola, quem mais sofre são os pequenos. O assalariado urbano e o boia-fria não conseguem nem sequer garantir a sobrevivência. Já o agricultor pode garantir ao menos itens básicos para a sobrevivência, pois ele mesmo pode produzi-los, sem muitas dificuldades. Depois de se ter o essencial para a vida, pensamos no que produzir para o mercado. E planejar para o mercado. Então o agricultor ele deve escolher produtos, não muitos, para a venda e especializar-se neles. Deve fazer uma pesquisa de mercado, conversando com pessoas e grupos que entendam isso, conhecer os compradores, buscar informações. Tudo isso se torna mais fácil para grupos organizados, pois terão mais força e menos custo. Aproveitar o potencial das áreas. Usar cada parte da propriedade de acordo com a aptidão natural. Áreas planas para culturas anuais, áreas com um pouco de declive para pastagens, áreas pedregosas, muito declivosas, margens de estradas e cercas para reflorestamento, áreas alagadas para a produção de peixes ou drenadas para hortas, e assim por diante. Deve-se diversificar a produção e garantir renda a médio e longo prazo, às vezes com pequeno investimento. A diversificação é importante, já que não possuímos nenhuma garantia para a nossa produção. Além disso, a monocultura também não é recomendável na agroecologia. Devemos usar o máximo de recursos próprios, só comprar os insumos realmente necessários. Antes disso, ver bem todos os recursos que existem na propriedade e que podem ser usados sem danificar o meio ambiente. Proteger os recursos naturais. Nós precisamos acreditar no valor dos rios, fontes, árvores, faunas e sementes.
e, claro, calcular a viabilidade de cada atividade. Deve-se recolher todos os recibos dos insumos comprados e fazer uma pasta dos custos de produção, anotar num papel e acrescentar os demais custos, como desgastes da máquina, manutenção dos animais, juros e etc. Trabalhar com prejuízo só se justifica por pouco tempo, quando se quer recuperar um capital investido e que não pode parar, mas precisamos ver a volta por cima logo adiante. Usar a força coletiva. A união faz a força. Muitas coisas são impossíveis de se conseguir sozinho. Só podemos ser fortes se estivermos juntos. A coletividade é a única força do pequeno agricultor. Assim, trabalhando com essa base de planejamento, é possível se organizar. E essa organização nos leva ao quê? A propor compras conjuntas. A aquisição em volume maior, ela pode eliminar o atravessador, diminuir o valor do frete e significa poder de barganha no preço de compra. Vendas conjuntas. Da mesma forma, a venda no volume maior, ela pode significar ganhos em preço e barateamento do transporte. As feiras ecológicas podem ser um ótimo instrumento de comercialização direta ao consumidor. Formação de cooperativas. A origem do cooperativismo, ela teve como espírito transformar a sociedade. Se mantivermos sempre aceso esse espírito, podemos ter cooperativas autênticas e que contribuam para a melhoria de vida do agricultor e também do consumidor. Formação de associações. Pode ser uma alternativa de organização. Em alguns casos, podem ser uma força de discussão e transformação de uma entidade maior, como uma cooperativa, por exemplo. Surgimento de grupos informais. Em alguns casos, vale a pena manter um grupo de forma informal de discussão, mobilização, crédito e até de comercialização, porém, onde cada agricultor tire nota em seu talão. O uso coletivo de máquinas. A principal vantagem é o uso de máquinas, que normalmente não estão acessíveis ao agricultor, e sem que haja a ociosidade desnecessária. Surgimento de agroindústrias. Pode ser o setor mais lucrativo dentro da cadeia produtiva e que está cada vez dominado por grandes empresas, a maioria multinacionais. Os agricultores, eles podem se organizar em pequenas agroindústrias buscando o mercado com um produto diferenciado e divulgando as vantagens do produto ecológico em relação ao convencional. E a preocupação com a saúde, a busca por produtos mais saudáveis e o aumento do nível da consciência ambiental por parte dos consumidores constituem uma realidade em todo o mundo, levando a uma mudança nos hábitos de consumo da população. Pode-se afirmar que, do ponto de vista do mercado, existe uma progressiva tendência de se aumentar o consumo de alimentos produzidos de forma ecologicamente equilibrada, socialmente justa e culturalmente adaptada às realidades regionais, ou seja, produtos característicos da agricultura ecológica. Tradicionalmente, a comercialização é considerada uma das principais dificuldades dos agricultores familiares, em função dos baixos volumes produzidos, do isolamento, da dificuldade de transporte, do desconhecimento do mercado e do baixo grau de organização, entre outros problemas. Os agricultores familiares, eles têm sido levados a se submeterem ao tradicional processo de atravessamento. Esse mecanismo vai resultar, geralmente, em baixo retorno financeiro para o produtor, preços elevados para o consumidor e grande retorno apenas para os intermediários. Então, o que se busca na produção agroecológica são agricultores e agricultores atuando como sujeitos de processo produtivo e do processo de comercialização, quer seja de produtos in natura, quer seja de processados. O que pode acontecer por meio de pontos de venda direta ou indireta ao consumidor, entrega de cestas domiciliares, mercado institucional, supermercados, centrais de abastecimento, comercialização direta na propriedade,
constituindo-se assim ainda um atrativo para o turismo rural. Ao considerar os sistemas alternativos de produção, além do enfoque científico e popular da agroecologia, vale ressaltar que temos também o posicionamento do Estado, através de órgãos de fiscalização e controle de produção e comercialização de alimentos no Brasil, onde todos os sistemas alternativos de produção agropecuária, industrial e demais agroecossistemas são denominados sistemas de produção orgânica, devendo atender um conjunto de regras obedecendo à legislação própria. Essa legislação, ela tem por objetivo estabelecer os limites e os parâmetros mínimos aceitos para que os modelos de produção alternativos sejam aceitos como produção orgânica, para que assim o Estado e a produção possam conhecer e fiscalizar a origem e as características do produto comercializado. Daí que surge o processo de certificação orgânica. A certificação de produtos orgânicos é o procedimento pelo qual uma certificadora devidamente credenciada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, e credenciada pelo Inmetro, vão assegurar por escrito que determinado produto, processo ou serviço obedece às normas e práticas da produção orgânica. O sistema de normatização para a certificação da produção orgânica, ele deve ser entendido como um ato administrativo e político e que visa estabelecer regras para as práticas de manejo, produção, colheita, industrialização e comercialização de produtos oriundos dos sistemas de produção das diversas correntes de agricultura alternativa e demais processos de exploração considerados alternativos. Assim, é importante entender que, não necessariamente, os modelos alternativos seguirão todas as práticas reconhecidas pela legislação orgânica, mas não poderão seguir outras que não estejam autorizadas pela legislação. E entre as leis, decretos e normativas criadas para tratar sobre o assunto, nossa legislação orgânica atual tem por base principalmente a Instrução Normativa número 7, de 17/5/1999, a Lei de número 10.831, de 23/12/2003, e o Decreto de número 6.323, de 17/12/2007, e a Instrução Normativa também número 46, de 6 de outubro de 2011, que estabelecem tais critérios que vão nortear as atividades orgânicas em geral. Apesar de várias esferas do governo ter sua atuação na tarefa de organizar a produção orgânica, podemos destacar a ação do Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA, de onde é gerenciado, de forma administrativa, a fiscalização das atividades, bem como a divulgação técnica das principais leis e do processo de certificação orgânica. Toda e qualquer dúvida quanto à legislação, o ponto de partida é o MAPA, no qual podemos buscar a superintendência local do MAPA ou ainda informações pela internet no site do órgão. Como já afirmamos, é sempre bom estar acompanhando essas mudanças. E pessoal, com isso, encerramos os assuntos da nossa quarta e última videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham absorvido ao menos um pouco do que vimos aqui hoje e ao longo de toda a nossa disciplina. Lembrem-se de continuar a acessar a sala virtual, participar dos fóruns e postar as suas dúvidas. E não se esqueçam dos estudos da apostila. Fico muito honrado de ter participado desse projeto com vocês. E até a próxima!